Livre para todos os públicos. Olá, pessoal! Quinta-feira, 19 de setembro, começa mais um Bom para Todos ao vivo aqui na TVT, com análise das principais notícias e os destaques do dia. Estamos ao vivo também pelo YouTube e Facebook, é só você escrever lá, Rede TVT, e participe com a gente pelo Twitter. É só usar a hashtag Bom para Todos, mande perguntas, comentários e fala de onde você é, de onde você está assistindo Bom para Todos. Só não esquece de usar a hashtag Bom para Todos. No Facebook e YouTube também, dá like no nosso vídeo. WhatsApp, o número é o 11 99798 4042. Participe. Vamos às notícias. A Polícia Federal fez busca e apreensão no gabinete do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho. Com autorização do Supremo Tribunal Federal, a PF também realizou ação no gabinete do filho do senador, o deputado federal Fernando Bezerra Coelho Filho. Os dois são investigados por corrupção. Durante a manhã, os gabinetes do Congresso ficaram bloqueados pela Polícia Legislativa e, no fim da manhã, Bezerra colocou o cargo de líder à disposição do governo. A rede de fake news utilizada na campanha de Jair Bolsonaro continua ativa. O site UOL analisou 1.690 linhas telefônicas nacionais e internacionais mapeadas por 2 coletivos digitais. 1.355 linhas continuam ativas, ou seja, aptas a disparar notícias falsas. Essa rede, com o uso de robôs, foi responsável pelo disparo em massa de fake news na campanha que elegeu Jair Bolsonaro presidente do Brasil. Pois é. A gente conversa agora com o jornalista Renato Rovai, editor da revista Fórum, que entrevistou o ex-presidente Lula na manhã de ontem na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Olá, Rovai! Muito bom te receber de volta, a gente fica muito feliz aqui. Olá, querida. Olá a todas e a todos aí da TVT. É bom voltar também, faz tempo, né? Quase 60 dias, acho. Então, estávamos com saudades, né? Entrei nessa loucura aqui da peça que a vida nos prega de vez em quando aí com o Luca, mas as coisas estão andando, estão caminhando. E ontem eu estive lá com o ex-presidente Lula em Curitiba, um bate-volta, uma entrevista que vai ao ar hoje às 21 horas no site da Fórum, no YouTube da Fórum, e que depois, inclusive, eu vou liberar aí para vocês, para quem quiser transmitir. Vocês estão me ouvindo bem aí? Estamos sim, pode continuar. Me fala sobre as suas impressões. Você chegou, como que foi? Como está o ex-presidente Lula? Fala um pouquinho sobre as primeiras impressões. Então, primeiro que assim, eu escrevi um texto que eu divulguei ontem no meu blog, que é uma sensação contraditória, né? A de ir entrevistar o presidente Lula na prisão. Eu já entrevistei muitas vezes o Lula desde moleque. Eu fiz faculdade de jornalismo, né, no Instituto Metodista em São Bernardo, de 85 a 88. Eram tempos que o Lula ficava sempre no sindicato, nos eventos da CUT, nas greves, em palestras. E toda hora que eu encontrava o Lula, eu fazia entrevista com ele. Mesmo quando não tivesse nada a perguntar, ia lá com um gravador, aqueles gravador enorme, perguntar qualquer coisa. Depois, fiz áreas exclusivas e tudo. Às vezes, quando a gente foi para entrevistá-lo no Planalto, deu uma certa emoção. Dessa vez me dava um misto de tristeza, de saudades, de ver a pessoa que você tem um carinho, né? Mesmo não sendo... Gostaria de ser amigo do presidente Lula, mas eu gosto do coleguismo, a gente se vê pouco, né? Pessoa que eu vou à casa, que toma cerveja, nada disso. Mas sempre tive muito carinho por ele e me causou um pouco não me causou tristeza vê-lo naquela situação, mas ele está bem. O Lula é um sujeito bastante forte, é uma coisa impressionante. Está tocando meu celular aqui, eu vou desligar. É uma coisa impressionante a força que esse sujeito tem. Ele tira, não sei de onde, inclusive, uma altivez, está com
controle da situação, ele não se curvou, não se arreiou lá dentro, né? Não esqueceu um nome durante umas 2 horas de entrevista, foi 1 hora para a gente, outra hora para o Opera Mundi. Ele foi citando de memória líderes internacionais, colegas de partido, ex-adversários, datas históricas. Se enganou, foi pouquíssima coisa. Assim, só umas 2 vezes que ele trocou Bolsonaro por Collor, eu não sei se ele se enganou. Então, assim, ele está com um raciocínio muito rápido e está entendendo o processo político que se passa no Brasil como poucos ou talvez como ninguém. Vou pegar 2 questões que eu vi que você conversou com ele, que você publicou inclusive na revista Fórum, no portal. Ele falou sobre Ciro Gomes. Falou que ficou chateado, é como se uma pessoa amiga estivesse falando mal de mim. Exatamente, essa frase é muito Lula, né? O cara tá descascando ele em todas as entrevistas, chamando ele de tudo quanto é nome, e o Lula chega e fala, porra, eu não gostaria que fosse assim. E disse agora o seguinte, tem coisa que eu não publiquei, vou dar aqui em primeira mão para vocês. Né? Ele ainda fala assim, olha, não vai pedir para o jogador do Flamengo, quando está jogando com o Corinthians, que faça gol para o Corinthians. Né? Não vai pedir para o Gabigol, que jogou no Santos, para fazer gol, não fazer gol no Santos. Então, ou seja, eu tenho um time, eu trabalhei para que esse time tivesse melhores condições de disputa. O Ciro que trabalhasse para o dele. Agora, ele vai achar que vai ganhar uma coligação de presente minha? Não sou eu que tenho que convencer as pessoas a se coligarem com ele, é ele. Né? E ele também diz o seguinte, o Ciro é uma pessoa muito difícil, ele tem um projeto pessoal, ele não sabe trabalhar coletivamente e acontece que, por exemplo, com o PT isso não dá certo. E eu não imponho todas as coisas para o PT. E aí ele conta outros causos de quando o Ciro, em 2010, queria ser candidato a presidente, o Eduardo Campos e ele convenceram o Ciro a sair a governador de São Paulo, ele desembarcou do avião xingando o Mercadante e o Lula. Ele falou, como é que quer ser candidato com apoio do PT e vem aqui reclamar da gente? Então, mas ele não tripudiou, assim, deixou as portas abertas, né? Sim. Sim, um outro factual... Lula sabe que existe futuro. Sim. Um outro factual, porque inclusive aconteceu na segunda-feira, foi a declaração de Michel Temer sobre golpe, né, no programa Roda Viva, e foi justo nessa semana em que você conversa com esse presidente. E ele falou sobre essa questão também. Falou sim. Primeiro que ele disse que é o seguinte, agora ele vem usar essa história de que eu telefonei para ele para dizer que não era golpe. E fala que é golpe. Né? Que não era golpista e fala que é golpe. Se foi golpe, teve um golpista. O golpista é ele. Claro que eu tentei impedir isso. Era o meu papel. Né? E tem toda razão. Quer dizer, eu tentei fazer ali uma mediação para ver se as coisas não caminhavam do jeito que acabaram caminhando. E ele fala que falou com o Eduardo Cunha também, eu pergunto, e aí, você falou com o Eduardo Cunha? Ele fala, sim, falei com o Eduardo Cunha um pouco antes disso, e falei com uma série de pessoas. Ainda perguntei, falou com o bispo Edir Macedo, porque tinha muito essa história de que ele teria falado, ele disse que não, negou que teria falado com o Edir Macedo. Vamos ver um trechinho? Você publicou alguns trechinhos, né? Vamos dar uma olhada em um trechinho, solta pra gente. Quem fez o impeachment? Com quem tem medo, eu nunca pedi. E o PT nunca vai pedir para participar do encontro só se defender o Lula livre. Tem coisa mais importante nesse país, sobretudo para os pobres. Tem coisa mais importante que é o emprego, que é a educação, que é o feijão, o arroz, o leite, o café, a manteiga, para as pessoas mais pobres. Não é o Lula livre que é a coisa principal. Mas as pessoas não podem abdicar de um petista gritar Lula livre. As pessoas não podem. Isso não pode ser uma afronta. Sabe? Então, eu acho que o PT não tinha que participar mesmo. Sabe? Sim, teoricamente o PT não devia participar. Mas eu mandei pedir para a Gleice que ela deveria ir para fazer uma afronta. Para perguntar de que direito nós estamos falando. Com que direito aqui? Com Serra, que entregou a Petrobras para a Chevron. Que quebrou a lei que quer quebrar a lei da partilha. Que aprovou, que foi o autor da emenda 95. Com quem nós temos para participar? Com Zé Aníbal.
Tem uma coisa que é o seguinte, a Dilma deixou de estudar um tempo para ensinar o Zé Aníbal a aprender mais. Nesse trecho específico, ele fala sobre esse movimento Direitos Já, né, que foi formado e com críticas à questão do lema Lula livre. Então, ele comenta sobre esse movimento Direitos Já. Então, esse momento eu pergunto, no final da entrevista, a entrevista está acabando, o policial que faz a custódia do Lula já está ali, chegando perto. A última pergunta, presidente, só sobre isso e tal, e ele fala 15 minutos. Aí é um trechinho, assim, o Lula falou, ele até brincou no final, eu vejo aqui o microfone aqui, eu estou achando que estou no palanque e tal. Ele fala sobre esse movimento de direitos já, que teve um evento no Tuca, tem várias lideranças que participaram do PSDB, de partidos de centro, e que teve gente que achava que não tinha que discutir Lula livre. E ele falou, não estou nem preocupado com isso, eu estou só preocupado se eles vão lá e pedir desculpa pelo que fizeram com a Constituição, arrancando os direitos da Dilma, né, de terminar o seu mandato. Então, Thalita, é um recado evidente, né, que ele não está afim de grandes conciliações, nem que seja para ter que sair de lá. Né, porque senão ele poderia falar, não, agora é hora de todo mundo. Ele está numa posição assim, eu sei que sou inocente, não devo nada a ninguém. Quem deve é que tem que pedir desculpa. Né? Eu não fiz nada contra o país, eu não atentei contra a democracia, né? E teve quem atentou e eu não entreguei o patrimônio nacional, a Petrobras. Quem entregou é que tem que se desculpar para a população. O Lula não vai sair de lá de cabeça baixa, Thalita. Eu acho que assim, isso eu saí convencido, por mais que ele fique triste. Por mais que ele não veja seus netos como gostaria, por mais que ele não possa ver sua nova namorada como gostaria, seus companheiros, enfim, mesmo assim, ele tem uma coisa, ele tem o orgulho ferido, porque ele sabe que está injustamente ali e que quem o colocou lá de forma injusta vai ter que tirar ele de lá dizendo que foi assim. Rovai, entrevista na íntegra vai hoje ao ar, às 9 horas da noite, no canal da Fórum no YouTube, é isso mesmo? Exatamente. Acho que dá para ver na Fórum também, lá tem um... Mas enfim, canal da Fórum no YouTube, que é www.youtube.com/forumrevista.com. E a TVT ainda está certa. Falei com o Paulo Salvador de passar para a TVT depois. A gente só está acertando uma data, mas a gente divulga aqui no Bom Para Todos. Na hora que vocês quiserem. Também. Eu acho que vale a pena, porque assim, ela está muito... Bom, eu sou um cara da política, né? Então eu perguntei de política. Tá interessante. Tem umas 10 matérias. Eu estou soltando aos picadinhos. Vou soltar um ataque agora ao Bolsonaro. Depois tem um contra o Weintraub, delicioso. Eu vou soltando em pitadas. Tem o acordo quando ele convida o Ciro para vice, ou não convida, mas vocês vão ver hoje. Olha os spoilers, né? Estou dando quase spoilers. Só aí, Bolsonaro, Weintraub, mais Ciro, então, ainda hoje. Legal, muito obrigada, Rovai. A gente fica muito feliz com a sua volta e a gente está sempre aqui torcendo também. Tamo junto. Valeu, querida. Beijos a todas e a todos que assistem aí a TVT. Valeu, Rovai. Um beijo, até mais. Olha só, e amanhã, sexta-feira, 20 de setembro, é dia da greve global pelo clima. Esse é o nosso assunto aqui no estúdio, no próximo bloco. A gente vai conversar também sobre meio ambiente, agrotóxicos, desmatamento e incêndios pelo país. Então fica por aí, Bom Para Todos faz um rápido intervalo e a gente já volta. Até já. Era o meu celular que estava fazendo barulho e eu não sabia baixar. O Gabi resolveu para mim. Caco, então conhece ele de... Oi, pessoal, estamos nas redes? Sim, né? Ele de calça curta. Deixa eu pegar aqui. É que eu esqueci meu celular hoje e eu peguei um aqui da TV. E daí eu não estava sabendo mexer no volume. Mas pronto, arrumamos. Dorival Carvalho, boa tarde. Parabéns pelo ótimo jornalismo. Muito obrigada. Estela Lacrux, boa tarde, pessoal. Fernanda Moraes está com a gente. Cleiton Domingos, o Tico, Fernando Davi Teixeira, o Jader Barbosa de Goiás. Olá, pessoal. Luiz Pablo. Prazer, Thalita, tudo bom? Prazer. Seja muito bem-vindo. Olá, Luiz. Portanto, eu sou o Luiz. Luiz, seja muito bem-vindo. Podem se sentar.
Eu planejei da gente começar um pouquinho em cima dessa história da mobilização que vai acontecer amanhã, mas falando sobre a questão do clima primeiramente e depois a gente vai desenvolvendo, tá bom? Tá ótimo. Assim, eu vou mediando, é claro, vou fazendo as questões, mas podem complementar um ao outro, fiquem à vontade, é um bate-papo, tá bom? Tá Combinado. Deixa eu ver se eu consigo ler mais algumas perguntas. Alguns comentários. A Maria Anísia está com a gente também, de BH, de Belo Horizonte. Inclusive, hoje a notícia de Belo Horizonte é que uma grande fumaça encobriu a cidade por conta das queimadas. Se vocês tiverem relatos, mandem para a gente também. Leonardo Oliveira, boa tarde. Santos Rocha, está dando parabéns para a gente, muito obrigada. Jerônimo Barreto, de Jardim São Francisco, São Paulo. Flora Costa, Pedra Preta, Mato Grosso. O Tom Tapajós está com a gente, muito obrigada, Tom. José de Assis, muito bom te assistir todas as tardes, obrigada. Leila Araújo, queridos, como sempre a TVT acompanha. Me acompanha na preparação do jantar, ela é de Valência, Espanha. Bom para todos de volta ao vivo. Duas notícias sobre o Brasil e meio ambiente. Primeira, o Brasil não está na lista de países que vão discursar na cúpula do clima da ONU, que acontece na próxima segunda-feira em Nova York. O motivo? O país não apresentou nenhum plano para aumentar o compromisso com o clima, isso segundo a própria ONU. É com base nesse documento que a organização selecionou 63 países que vão discursar. Segunda notícia, um grupo de investidores que reúne bancos e grandes fundos de pensão que administram 16 trilhões de dólares, pede que o Brasil adote medidas concretas para a conservação da Amazônia. Nesse comunicado divulgado ontem, eles alertam para efeitos econômicos negativos associados a questões ambientais que representam riscos para os investidores. Bom, sobre essas questões climáticas, expectativas para a greve global pelo clima, que acontece amanhã, sexta-feira, 20 de setembro, a gente conversa aqui no estúdio com os professores Luiz Marques, do Departamento de História da Unicamp, autor do livro Capitalismo e Colapso Ambiental, e Pablo Mariconda, titular de Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência do Departamento de Filosofia da USP. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigada pela presença. Olha só, apesar de 30 anos, então, de alertas sobre consequências do aquecimento global, as emissões de dióxido de carbono atingiram níveis recordes em 2017 e 2018. E pela primeira vez vai acontecer, então, amanhã, essa grande greve global pelo clima. Parece que, de certa forma, a população tomou consciência da urgência desse tema, ao mesmo tempo que governos, e nisso eu incluo o governo brasileiro, não se dão conta dessa urgência, me parece. O que significa toda essa mobilização amanhã e por parte do governo? Vou começar com... Pablo, começa, por favor. Vamos lá. Então, a mobilização começou na Europa, não é, por uma... muito isolada, né, com uma menina, uma jovem de 16 anos, né? Exatamente, que decidiu fazer uma greve sozinha. Sim. Foi à frente do parlamento, se declarou em greve por causa da questão do aquecimento global. Ela disse, o planeta está pegando fogo e eu não me sinto mais em condições de ficar fazendo a minha vida normal. Não é? Sim. A situação não é de normalidade, não é? Passou a atacar todo o discurso da esperança, não é? Para dizer que não, é uma questão de urgência, é preciso agir já. Não é? E o discurso da esperança é o discurso de não fazer nada, não é? E de não tomar nenhuma atitude. Muito bem. A gente está com imagens da Greta Thunberg, que é essa menina sueca Certo. que começou toda essa movimentação pelo clima. Então, isso é ela na frente da escola, do parlamento, na verdade, com esse cartaz que ela deixou de ir à escola às sextas-feiras para então se mobilizar, se fazer essa greve pelo clima. Exato. Então, bom, isso acabou, já houve várias movimentações na Europa e tal, e foi feita essa chamada geral para o clima. Então, nós, aqui no Brasil, começamos a nos movimentar com relação a isso. Quer dizer, fomos apanhados por pela grande, o grande problema na Amazônia, com a queimada monstro, com Sim. o céu de São Paulo ficando vermelho numa segunda-feira, às 5 horas da tarde. Sim. Eu me lembro que estava no escritório,
não é? E começou a ficar tudo vermelho, impressionante aquilo, não é? E, bom, então essa movimentação, não é? A questão do clima é uma questão crucial, não é? Isto é, porque trata-se de um processo de transformação do ambiente irreversível. Isto é, a temperatura nunca mais vai voltar a ser a temperatura de antes dessa transformação. Isto significa o quê? Significa que a humanidade vai ter que se adaptar a um ambiente com temperaturas bem mais altas, 1,5 a 2 graus, mas há previsões de 3 até 4 graus. Sim. Isso vai provocar grandes secas, grandes enchentes, tempestades, não é? Vamos dizer, colossais, não é? Que nós no Brasil já tivemos, não é? Quer dizer, Teresópolis foi um caso, outras coisas que acontecem, por exemplo, no litoral brasileiro. O Brasil vai ser muito atingido, por exemplo, não só pela questão da Amazônia, da seca e do problema da água, mas também porque tem uma grande concentração urbana do país, não é? No litoral, não é? Salvador, Recife, Rio de Janeiro, não é? Santos, grandes cidades, Porto Alegre, não é? Então, grandes cidades do país que estão no litoral e que vão ser afetadas, não é? Por quê? Porque este processo é irreversível, não é? Deveria existir uma responsabilidade maior por parte de países desenvolvidos? E daí eu vou jogar a pergunta para o Luiz, porque o Luiz escreveu sobre capitalismo e esse colapso ambiental que a gente vive. Existe uma incompatibilidade em relação ao capitalismo, países desenvolvidos, e ao meio ambiente? Bom, deixa só, sim, acho que é muito importante isso. Eu só queria até complementar um pouquinho aquilo que o Paulo falou em relação à questão da elevação do nível do mar, exatamente por questões históricas. O Brasil tem um ensediamento populacional muito próximo da faixa litorânea. E você veja, os dados são completamente assim, alarmantes. De 1900 a 2010, houve uma elevação média do nível do mar global de 19 a 21 centímetros. De 1992, quando começa a haver uma mensuração por satélites, que é muito mais precisa, sim, portanto, de 92 a 2030, prevê-se um aumento entre 10 centímetros e 19 centímetros, digamos 14, 15 centímetros. Isso significa, além dos 19 que já ocorreram, isso significa que há uma clara perspectiva de curto prazo de inviabilização, não apenas das praias, o que seria catastrófico do ponto de vista de uma série de pontos de vista, mas também do ponto de vista da inviabilização da operacionalidade dos portos. Verdade. E um outro elemento que é muito importante também é Angra 1 e Angra 2. Quer dizer, Angra 1 e Angra 2 não foram desenhadas na expectativa de uma elevação tão acelerada do nível do mar. Sim. E, portanto, nós vamos ter uma situação que já está ocorrendo em outros países. Na Inglaterra, por exemplo, existe uma forte vulnerabilidade de algumas usinas nucleares em relação a essas questões. Além do fato de que está havendo um aumento médio do tamanho das ondas. E também, como estava dizendo ele, a questão dos eventos meteorológicos extremos, em suma, a questão de grandes furacões. Dizia-se que o Brasil não tinha furacão, etc. Aconteceu um em Santa Catarina, além de Teresópolis. Teresópolis é uma situação em que a usina de Angra foi atacada por trás, digamos assim. Se ela, não pelo mar, mas pelo deslize de terra, etc., etc. Que se tivesse chegado ali, nós teríamos tido um problema seríssimo. E nós estamos colocando uma usina como a usina Angra 1 e Angra 2 entre as duas maiores concentrações populacionais do país. Agora, para voltar à sua questão... Não, mas vamos por aí, estava bom por aí mesmo. Porque, inclusive, você faz esse alerta sobre questões importantíssimas, mas o Brasil vive hoje um momento em que há um negacionismo em relação às mudanças climáticas. O que é tanto mais absurdo, porque o Brasil é um dos países mais vulneráveis a esse processo. Há países menos vulneráveis, todos são vulneráveis, mas há mais e menos vulneráveis. O Brasil é um dos mais vulneráveis. Quer dizer, as projeções mostram que nós vamos chegar a 2 graus de temperatura, elevação da temperatura média, né, global, terrestre e marítima combinadas, em relação ao período pré-industrial. Nós vamos chegar em 2 graus antes da média global. As 3 regiões, tirando os polos, em que nós chegaremos a 2 graus, segundo as projeções que são muito convergentes, seriam o sul dos Estados Unidos, o Mediterrâneo e o centro-oeste do Brasil. São essas 3 regiões que estão mais afetadas, mais rapidamente afetadas por essa elevação da temperatura média global do planeta.
Portanto, o Brasil é um país extremamente vulnerável em relação a isso, o que nos deveria levar ao contrário, a uma consciência mais aguda desse problema. Sim. Enquanto que, como existe claramente um país que está hoje dominado por um agronegócio totalmente destrutivo, essas questões são claramente colocadas de lado, e não é por acaso que existem negacionistas que são diretamente financiados pelo agronegócio para sair pelo país fazendo conferência, dizendo que não sei, nem me lembro o nome desse fulano, nem quero me lembrar, mas dizendo que aquecimento global é fake news e coisas do gênero. Quer dizer, claramente é um empregado do agronegócio. É um negacionismo por interesse. Totalmente por interesse, certo? Agora, uma forma de prever tudo isso e de combater essas situações seria através de pesquisas. Mas daí a gente tem um outro fator que é esse corte de bolsas, o negacionismo também de dados. E daí como fazer com tudo isso, Pablo? Isso faz parte de um ataque neoliberal, e de novas formas de ditaduras. Quer dizer, o Brasil vive atualmente uma ditadura, claramente. Quer dizer, nós estamos numa ditadura que a gente pode caracterizar como uma ditadura constitucional. Então, essa ditadura constitucional funciona da seguinte maneira: cria estados de exceções. Esse estado de exceção, por exemplo, é criado com a queimada da floresta, por grupos, que cria esta situação que garante, então, o quê? Vamos dizer, a quebra da Constituição, das leis constitucionais. Então, vemos como que uma situação excepcional em que as leis passam a não funcionar ou funcionar num estado de exceção. A questão claramente, a questão com relação à ciência é isto. Quer dizer, o Brasil está desmontando, o governo brasileiro, este atual governo de direita, está desmontando a ciência brasileira. É o que acontece no INPE, que era uma divisão científica ligada aos militares, porque está ligado à aeronáutica, como em outros países, vamos dizer, o militar, a pesquisa militar tem muita relação com a pesquisa científica. Uma das caracterizações contemporâneas que se faz da tecnologia é de que nós temos tecnologias duais, Muitas coisas são desenvolvidas primeiro no plano militar e depois passam a ser utilizadas no plano civil. Para um exemplo, assim, muito rápido, vamos dizer, a questão dos exoesqueletos. O exoesqueleto é desenvolvido para quê? Para que eu tenha um militar, quase um super-homem. Ele veste o esqueleto e ele adquire superpoderes. O exoesqueleto também serve, obviamente, para pessoas tetraplégicas. Um acidente, ficou tetraplégico, ele pode usar o exoesqueleto para ter uma vida normal. Então, é o caso a mesma coisa, a energia atômica, ela é desenvolvida primeiro no setor militar para bombas, etc., e depois passa ao setor civil para a produção de energia elétrica. Então, essa a questão. O INPE era um desses órgãos, assim como, vamos dizer, a Embraer também, que está sediada em São José dos Campos, está ligado ao ITA, uma universidade, para formar quadros científicos dentro de um projeto que é civil-militar, porque serve para a produção de aviões civis, mas também para a produção e desenvolvimento de aviões militares. Muito bem. Então, é um ataque a isso, quer dizer, e é surpreendente, porque nós temos uma ditadura de direita constituída pelos militares que abandonam o nacionalismo que eles sempre tiveram. Exatamente, quer dizer, como uma entrega da soberania a esse capitalismo globalizado, e neoliberal, cuja principal marca é que não há
como os estados produzir regulações, não é? Ou, vamos dizer, leis que regulem, não é? A atividade econômica e a concentração de capital que é produzido por esse capitalismo. Então, não é? A soberania nacional está sendo liquidada junta, a maneira mais clara de perceber isso é na liquidação da ciência brasileira. Sim. Agora o Luiz falou sobre essa questão do agronegócio invadindo áreas de preservação ambiental, então seja com pastagem ou com monoculturas, mas o próprio agronegócio vem reclamando agora das atitudes do governo em não combater os incêndios que estão sendo gerados na Amazônia, por conta de desgastes na imagem lá fora que prejudicam os negócios. Então, é controverso isso também. Eu acho que sim, que há contradições, claro, mas eu acho que o agronegócio está falando isso de boca para fora. Quer dizer, existem setores que estão, digamos assim, mais sedimentados e que não estão, portanto, na linha de frente do desmatamento, que percebem que, bom, isso pode não ser necessariamente favorável aos meus negócios. Sim. Isso são 99% dos casos, são desmatadores de ontem, que estão agora não estão um pouquinho constrangidos com os desmatadores de hoje. Mas, basicamente, o agronegócio como um todo é a atividade econômica mais destrutiva do país, evidentemente por causa da floresta. Sim. Pense que 99%, 95% a 99%, segundo o MapBiomas, do desmatamento no Brasil é ilegal. Portanto, não se trata simplesmente de estarem desmatando a reserva que seria possível desmatar, eles estão desmatando ilegalmente. Isso é completamente generalizado, os números estão dizendo isso. Sim. Né? Mas o ponto, talvez mais ainda agudo disso é a questão do aumento exponencial do uso de agrotóxicos. De agrotóxicos que são não só usados agora de uma maneira completamente arbitrária, mas há dados, sai aliás no jornal de hoje, 30% dos agrotóxicos que são sendo utilizados nas últimas liberações são proibidos na União Europeia. Sim. Tem uma colega nossa, Larissa Bombardi, escreveu um trabalho extraordinariamente importante, comparando exatamente os níveis de autorização de uso de agrotóxicos na União Europeia e no Brasil. É uma leitura que faz parte do gênero de literatura do horror, porque você não dorme à noite quando você lê aquilo. E são dados absolutamente irrefutáveis, completamente... Aliás, são dados do próprio governo, na maior parte dos casos. Portanto, são dados que são dados por eles. Né? Ela não foi buscar em outro lugar. Trata-se, portanto, de uma atividade econômica que é profundamente destrutiva. Como é que eles fazem para administrar isso? Convidam empresas de publicidade para dizer que o agro é pop, que o agro é tech, que o agro é tóxico, ele é profundamente tóxico. Existem pesquisas, falando em questão de pesquisa, existem enormes pesquisas, existe um enorme lastro de pesquisa universitária feita no Brasil, desde o Fiocruz, Universidade do Mato Grosso, etc., que estão mostrando claramente as relações entre o uso de agrotóxicos, não só nas populações que estão imediatamente expostas. Essas aí são absolutamente catastróficas. Mas mesmo as populações que estão menos expostas a isso, menos imediatamente expostas, estão sofrendo consequências claras, inequívocas, crescentes em relação a isso. Quer dizer, nós estamos expondo a sociedade brasileira a níveis de toxicidade que estão cientificamente demonstrados, que são além daquilo que é parte do bom senso e parte do consenso científico internacional. Sim. Por quê? Para dar lucro para um grupo de empresários, lucro esse que não se reverte para nem os trabalhadores daquela atividade. Muito pelo contrário. É uma das atividades onde a desigualdade econômica é a mais gritante possível. Né? Não é só predatório da natureza, vamos dizer, não é? Ou predatório das populações, mas é predatório do próprio país. Por quê? Como nós tínhamos conversado antes. O agrotóxico, por exemplo, todas essas importações, você sabe, os agrotóxicos não são produzidos no país, eles são importados, não pagam imposto. Depois, quando produz a soja que é exportada, não paga imposto.
Então é uma atividade que não paga imposto nenhum, quer dizer, ela está completamente... Território livre. Exatamente, né? E espoliando o país, né? Espoliando as populações. Além disso, eu tenho feito um estudo um pouco de que eu chamo de uma genealogia dessas substâncias. E fui perceber que algumas dessas substâncias são derivadas de substâncias que foram utilizadas pela primeira vez na Primeira Guerra Mundial. Guerra Química. E que elas estão na Guerra Química e que elas estão todas proibidas em situação de guerra, isto é, por convenções, não é? Genebra, de guerras químicas. Então, estão proibidas, por exemplo, substâncias, vamos lá, para só um exemplo muito pequeno. Gás lacrimogênio é proibido por convenção de guerra. Numa situação de guerra, não pode usar gás lacrimogênio. Você usa gás lacrimogênio contra as populações civis quando fazem protestos. Não é? Gás mostarda é a mesma coisa. Não pode usar numa situação de combate em guerra, tá certo? Em beligerância. Está proibido por convenções, não é? De guerra. Usa-se contra as populações civis. Sim. Não é? Pessoal, eu vou fazer uma breve pausa, a gente já vai voltar a falar sobre isso, inclusive vamos tentar falar sobre as consequências disso tudo a curto, médio e longo prazo, tá bom? A gente já volta para esse assunto. Mudar um pouquinho de notícia, o presidente americano Donald Trump anunciou ontem que vai endurecer as sanções impostas contra o Irã em resposta à suposta participação iraniana no ataque contra instalações petrolíferas da Arábia Saudita. Trump chegou a dizer que não quer guerra com ninguém. Sobre o cenário internacional, a gente conversa agora com o professor Lejane Mirhan, sociólogo e arabista. Olá, professora. Muito bom te receber de volta aqui no Bom para Todos. Boa tarde, Thalita. Muito obrigado pelo convite novamente, viu? Professor, o governo dos Estados Unidos está alegando haver evidências de que essas armas partiram do Irã, que o Iêmen não teria esse poder bélico para fazer esse ataque que fez. E a gente lembra que Trump está nessa disputa presidencial, as eleições acontecem agora brevemente, e esse argumento de guerra já foi usado anteriormente também em processos eleitorais, né? Então, o que está se colocando nos Estados Unidos hoje? E você acredita que Irã, a gente já conversou sobre isso aqui, Irã está por trás disso tudo ou não? Não, claro que não. O Irã, ele apoia politicamente todos os movimentos no mundo árabe pela libertação do povo árabe, né? Porque o povo árabe é distribuído, infelizmente, por 22 países, são 400 milhões de árabes. O imperialismo dividiu o que era chamado Bilad el-Shams, que é Grande Síria, foi dividido entre Palestina, Jordânia, Líbano, né? Não existia Líbano até um certo período. Se você olhar o mapa do norte da África, né, Líbia, Mauritânia, Marrocos e tal, são fronteiras retas, traçadas num mapa com canetas pelos imperialistas, né? Então, o Irã apoia todas as lutas de libertação. Agora, essa onda de que o Irã é que está por trás do ataque, esse negócio... Eu não sei a origem dos drones que a guerrilha e da resistência iemenita usou, né? Ninguém pergunta na imprensa familiar, corporativa e internacional quando Israel bombardeia diariamente, né? Bombardeia Gaza, hospitais, escolas, ninguém pergunta, mas a origem daquele míssil, a origem daquele helicóptero, são todos estadunidenses. Então é muito interessante agora saber se o drone que atingiu as refinarias foi fabricado no Irã, ou foi fabricado na Rússia ou na China, não importa. É uma luta da resistência do povo iemenita. Agora, o tom de Trump pode se elevar, você acredita, caso o Irã responda a esses ataques? A essas sanções? Olha, Thalita, como eu disse no nosso primeiro encontro, não estou entre os analistas internacionais que acham que ali vai ter um conflito regional, né? Até torço para que não aconteça, eu sou pela paz, né? Agora, o grau de tensão está muito grande. E nos Estados Unidos é muita tradição, né? O Trump é o 43º presidente dos Estados Unidos, Netanyahu é o 12º primeiro-ministro da história de Israel. Em tempo bem menor, os caras tiveram 12, estão elegendo agora o 13º, né? Nesses tempos, né, você tem uma situação ali extremamente conflitiva e não sei se você vai abordar agora ou daqui a pouco e tal, o resultado das eleições israelenses
está muito ligado a esse episódio que aconteceu. Então, nos Estados Unidos, quando tem uma guerrinha, ajuda. O Bush só foi reeleito em 2004 porque ele invadiu o Iraque, invadiu o Afeganistão. Vamos para a questão de Israel, então. O primeiro-ministro Netanyahu, ele propôs, inclusive, ao rival, ao Benny Gantz, um acordo, uma união dos partidos em que ele continuaria sendo o primeiro-ministro. O Benny Gantz não aceitou, ele disse, não, a gente pode fazer essa coalizão desde que eu seja o primeiro-ministro. Então, não tem maioria, lembrando, são 120 cadeiras, ninguém conseguiu 61, que seria a maioria no parlamento, e essa disputa está acontecendo. É muito interessante, a eleição de Israel é o típico do país parlamentarista. Aqui no Brasil sai o resultado, ainda mais eletrônico, você sabe quem é o presidente 4 horas depois que as urnas fecharam. Lá você não sabe quem é o primeiro-ministro, às vezes demora uns dias, que é típico de governos parlamentaristas, salvo aqueles países, por exemplo, como a Inglaterra, que um partido só elege maioria sozinho no parlamento. O cara forma o governo sem consultar ninguém. Israel está longe disso, com a exceção... E mesmo nessa exceção que eu vou falar, o Partido Trabalhista Israelense, que é social-democrata, né, igual o social-democrata de Max Weber na Alemanha, não esse PSDB do Brasil, que de social-democrata não tem nada, o PTI israelense, que é o Labor, né, Partido Trabalhista, em 1969 elegeu 50 cadeiras. Mas não fez, claro que governou, né? Os trabalhistas governaram mais do que a direita do Likud, né? Então tem que fazer maioria. O Netanyahu foi derrotado politicamente, né? Ele tinha 38 cadeiras, elegeu 38 agora em abril, mas ele dissolveu porque ele, né, não gostou do resultado, então ele tem direito de dissolver. Se demorasse muito, ele não conseguisse formar o governo, como não conseguiu em abril, o presidente Reuven Levin, que é o presidente que a gente nem sabe o nome, porque não é eleito pelo povo, é indireto, né, pelo parlamento, ele tiraria o Netanyahu em abril e daria para outra pessoa formar o governo. Né? O primeiro-ministro ocupante do cargo tem a premissa de tentar formar. Agora é o mesmo fracasso. Ele tinha 38 em abril que ele elegeu 35 agora. Praticamente empatado com esse general, né, Benny Gantz, que a imprensa israelense coloca ele como homem de centro e a coligação dele como de centro-esquerda, mas eu não acho que seja uma coligação de centro-esquerda. No entanto, o que é novidade nessas eleições, Thalita, é a lista árabe. Os árabes têm partidos lá, né? O Hadash, né? Essa lista árabe, ela elegeu 13 deputados. Foi a maior votação, porque Israel tem 20% da sua população que é árabe. Ficou lá na hora da divisão em 1948, né? Agora, a grande questão é a seguinte: será que Benny Gantz, para formar o seu ministério, chamaria essa lista árabe para compor o governo? Eu tenho minhas dúvidas também, porque jamais na história dos 12 primeiros-ministros de Israel, jamais um árabe, isso pelo menos o que eu pesquisei até agora, posso estar enganado, jamais um árabe ocupou. Agora, se ocupasse agora, e falam até em 2 ministérios, seria um fato absolutamente inédito. Eu, como sou partidário da paz, tenho uma lista lá, um partido lá, chama Gush Shalom, do grande escritor falecido com 90 e tantos anos, Uri Avner, né? Gush Shalom significa lista da paz. Eu sou pela paz, né? Os comunistas de Israel são pela paz, os árabes querem a paz, né? Agora, precisa um governo israelense que sinalize pela paz. Eu ainda não tenho certeza que o Benny Gantz vai, por exemplo, reconhecer o Estado da Palestina, que é uma proposta da ONU de 1947. Você lembra? 29 de novembro de 1947, a ONU criou 2 estados. Só o de Israel foi fundado. O da Palestina nunca foi fundado. Assim como a gente conversou da última vez, vamos esperar os próximos passos e a gente volta a conversar, tá bom? Tá bom. Obrigado. Professor, muito obrigada. Um abraço para você. Até a próxima. Bom, para todos, faz um rápido intervalo. A gente volta já já. Até logo. Pode derrubar, a gente volta falando sobre, diante dessa situação catastrófica, o que esperar a curto prazo,
Pode piorar muito a situação que a gente vive hoje. Então, bom, a gente vai agora um pouquinho para o futuro. A gente pode comentar também, inclusive, essa questão do Brasil sendo vetado o discurso no clima da ONU, a Assembleia Geral das Nações Unidas que está para acontecer e que esse assunto do meio ambiente vai ser abordado. Vamos um pouquinho por aí, tá bom? Ótimo. Combinado. Deixa eu ver se eu consigo ler alguns comentários rapidinho. Espera aí. Só deixa, Will, para mim os nomes para eu voltar chamando, então. Ah, já está aí. Maravilha, tá bom. Cancelar. Vamos lá. Olha só, Luzia Monteiro é de Juína, Mato Grosso. A Maria Anísia falou, algumas regiões de Belo Horizonte ontem estava muito difícil de respirar. A gente comentou aqui de manhã, olha, o Colares Corretor também comentou, falou assim, aqui em BH está muito quente, deixando-nos com as UPAs e centros de saúde cheios por causa das queimadas. Salve os bombeiros e os brigadistas, ele colocou. Maravilha. Se quiserem fazer alguma pergunta aqui para o nosso estúdio, também manda que eu boto aqui na roda, tá bom? Diga. Tá bom. É, isso, só para finalizar, tá bom. Maravilha. Bom para todos de volta ao vivo. Estamos hoje aqui no estúdio com os professores Luiz Marques, do Departamento de História da Unicamp, autor do livro Capitalismo e Colapso Ambiental, e Pablo Mariconda, titular de Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência, do Departamento de Filosofia da USP. Vamos voltar então para a nossa conversa. No primeiro bloco, no bloco anterior, na verdade, a gente pintou um cenário bastante desastroso. A gente está vivendo uma situação bastante catastrófica. Quais as expectativas a curto prazo? Porque isso tudo, essa questão dos agrotóxicos, a curto prazo a gente pode começar a ver muito mais gente doente, a saúde assim, a gente tem uma saúde, inclusive, sendo desmontada, um sistema único de saúde sendo desmontado, no momento com desemprego altíssimo, que as pessoas recorrem a esse serviço. O que esperar a curto prazo? Voltar com o Pablo? Bom, eu acho que o que tem que se esperar a curto prazo é uma reação e Sim. não é? Quer dizer, uma reação da população que tem que defender minimamente seus direitos, não é? Quer dizer, para reverter um pouco essa situação, não é? Quer dizer, veja, o exercício da futurologia é complicado, não é? Tá certo? Mas há vários textos, inclusive um da Naomi Oreskes, não é? Que fala de que, na verdade, o que nós vamos assistir não vai ser o fim da humanidade ainda, não é? Quer dizer, não é isto. O que está se afigurando é o fim do capitalismo, não é? Essa questão ambiental, o capitalismo não tem como, em função da sua própria dinâmica, de alterar, não é? Quer dizer, o agronegócio, a produção, a exploração, não é? Vamos dizer que a gente nem entrou nisso, né? Quer dizer, não é só, a gente não destrói só a floresta amazônica em função de aumentar as áreas de pastagem, que nem seria necessário, ou as áreas de cultivo, né? Vamos dizer, para o agronegócio. Também existe toda uma questão com os minerais, não é? Com os minerais, né? Com as mineradoras, etc., que funciona também um pouco, possui uma certa invisibilidade, não é? Nisso. Não é? Existe um outro problema no país, não é? Que também não tem aparecido tanto, é o pré-sal, não é? O pré-sal, o petróleo, não é? Segundo alguns analistas, toda essa questão que está sendo colocada, não é em função de adquirir o controle do pré-sal. Disputa pelo petróleo, sim. Disputa pelo petróleo. Bom, a gente não vê, por enquanto, nenhuma alteração. Essa alteração, na medida em que é um capitalismo globalizado, não é? Quer dizer, é a globalização, ela não é o Brasil
ou um país, ou os Estados Unidos, não é um só país que vai resolver essa questão. Essa questão tem que ser colocada, não é, em plano internacional. Quer dizer, ou se termina com o neoliberalismo e se passa a ter uma regulação internacional que proíba as empresas e os banqueiros ou nós não obtemos uma solução. Quer dizer, eu acho que a gente pode protestar, a gente tem que protestar, a gente tem que lutar, mas realmente a solução tem que ser feita no plano internacional. Me lembrou muito, teve um jornal hoje que publicou, um jornal americano, não lembro qual é, uma página inteira dizendo assim, capitalismo chegou a hora do reset, né, de resetar. E daí a pessoa que publicou falou assim, não, talvez seria deletar, não resetar. Mas a questão internacionalmente a gente precisa, de repente, de uma regulamentação. Mas internacionalmente, por exemplo, a ONU vem sendo desrespeitada aqui no Brasil durante esse governo e já teve algumas outras decisões sendo desrespeitadas. Então, de que modo que internacionalmente pode acontecer uma pressão para que o governo brasileiro mude de atitude? Então, eu acho que isso é uma via de mão dupla, como se diz, né? Quer dizer, de um lado, é claro que a inserção de todos os países hoje no mercado global ela é irreversível, ela é profunda, ela é profundamente danosa. O sistema alimentar está completamente falido. 40% da alimentação do Reino Unido, por exemplo, é importada. Qualquer ruptura nas cadeias de fornecimento leva a uma situação de um dos países mais ricos do mundo, tá certo? Como a Inglaterra, leva a uma situação de caos alimentar. Quer dizer, o nível, portanto, de um sistema completamente vulnerabilizado, precarizado, dependente de elementos que são cada vez mais focos de crise, como a questão do petróleo, etc. Então, evidentemente, portanto, que existe isso e é muito importante. Mas eu acho que a gente tem que levar hoje, no caso, aqui no dia 19 de setembro de 2019, nós temos que pensar no dia de amanhã, literalmente. Literalmente significa amanhã vai haver uma greve global, da qual exatamente o Brasil começa agora a fazer parte. E se a gente tem algum tipo de preocupação com a nossa vida e com a vida dos nossos filhos, é obrigação moral, é obrigação política, é obrigação, qualquer adjetivo que se use para a palavra obrigação, ir amanhã na Avenida Paulista, se estiver em São Paulo, ou nos locais em que estiver, manifestar. Porque a coisa começa a partir de uma decisão individual da pessoa, de dizer assim, não, eu de fato percebo que essa situação é adversa, não estou de acordo com isso afeta a minha família, afeta meus descendentes e, portanto, é minha obrigação ir lá. Se não houver esse tipo de decisão, que é uma decisão difícil de tomar, porque supõe uma ruptura com a inércia. A pessoa está desanimada, ela tem que amanhã fazer não sei o quê, ela tem algum compromisso, ela tem que entender que existe uma responsabilidade agora que é maior do que a cadeia de pequenas responsabilidades do seu cotidiano. Sim. Se houver essa decisão, nós temos claramente o primeiro grande passo dado. Mas essa decisão depende da ideia que a pessoa tem que cair a ficha. O cara tem que perceber que nós estamos numa situação de extrema gravidade. Mas, Luiz, nesse sentido, o céu preto de São Paulo ajudou a sensibilizar, né? Providencial. Então eu nem vi, porque eu estava dando aula em Campinas e não vi. Entrei às 2h na aula, saí às 6h, já tinha acontecido. Mas recebi telefonema, recebi gente do WhatsApp dizendo o que aconteceu. Porque eles sabem que eu estou preocupado com essa questão. Sim. Vieram me perguntar, falaram, eu estava dando minha aulinha, não sabia de nada. Mas, efetivamente, a coisa foi muito assustadora. E há um consenso, o Antônio Donato Nobre, que é um pesquisador do INPE, mostrou que há um vínculo inegável entre as queimadas, não apenas da Amazônia, mas também da região aqui do Paraguai, do centro-oeste brasileiro, e esse fenômeno meteorológico que aconteceu em São Paulo. E vai acontecer de novo, você acabou de dizer que tem questões que estão acontecendo agora em Belo Horizonte, etc. Então, tudo isso é só a pontinha do iceberg. Nós temos um problema de segurança alimentar. Veja, os níveis de pluviosidade do centro-oeste e do sudeste estão muito fortemente ligados aos famosos rios voadores
que são essas grandes nuvens de vapor de água que se locomovem a partir da floresta amazônica e que causam grande parte das chuvas ao sul do sistema amazônico. É evidente que com os incêndios e com o desmatamento, esse processo está sendo fortemente afetado. Sim. E nós dependemos crucialmente, qualquer criança entende que nós precisamos crucialmente de nível de pluviosidade, de chuva, para que a gente é um animal como qualquer outro. A gente não é capaz de sintetizar a energia do sol, a gente precisa de planta para fazer isso, tá certo? Como qualquer outro animal. Sim. Certo? E, portanto, nós estamos achando que isso não tem nada a ver com a gente, mas tem tudo a ver com a gente. Essa questão de qualquer criança entende, tem esse simbolismo, porque essa jovem de 16 anos que começou toda essa movimentação... O adulto a criança entende, de fato. Porque tem um discurso dela, inclusive, que ela diz o seguinte, que vocês adultos não estão dando conta de tomar as atitudes que deveriam ser tomadas. E está sobrando para a gente, para os jovens. Então, tem um pouco disso, de a juventude que está se movimentando bastante. Um dos grandes movimentos na Europa, inclusive da juventude, é contra o plástico. Sim. Não é? Na Itália, na França, são as crianças que se manifestam contra o plástico. A poluição em geral. E o plástico é muito interessante, porque o plástico é o quê? É a ponta da cadeia produtiva, né? É o lixo, é o que sobra. Não é? E que está... Bom, todos nós, atualmente, se alguém fizer exame aqui, qualquer pessoa que fizer exame aqui vai encontrar polímeros plásticos no nosso intestino. No seu intestino, no seu organismo. Sim. Não é? Então, é isso, não é? E o que tem acontecido no oceano, né? Quer dizer, o oceano tá de tal maneira... E aquilo que existia num primeiro momento, que se achava... Não, mas o plástico não se desfaz, né? Não é bem assim. Não é? Quer dizer, ele se desfaz de uma maneira no mar, ele por causa do sal e do iodo, etc., ele se desfaz em pequenas partículas, todas elas muito cortantes, não é? Então o peixe come aquilo e ele vai para o fígado dos peixes e tem produzido uma mortandade de peixes, não é? Então põe em risco, inclusive, não é? Esse um dos elementos de alimentação, que é a produção, não é? De peixes no mar. Claro, não é? Claro. Então, na verdade, volta para mim só para eu poder chamar, porque amanhã na Avenida Paulista acontece às 4 horas da tarde, no vão livre do MASP. Isso mesmo, concentração às 4 horas. Além disso, vai ter, espera um pouquinho, em frente ao vão livre do MASP, vai ter aula pública sobre aquecimento global e oficinas de cartazes. Então, isso um pouco, a partir das 13 horas, isso, pronto. Exato. A partir das 13 horas, oficinas, debates e depois às 16 horas, concentração para esse grande ato, que como o Luiz disse, é muito importante a participação, porque é uma questão que mexe com todo mundo, com toda a população. Pessoal, quero agradecer demais a presença de vocês. Só uma última pergunta, mas rapidinho, no exercício de futurologia também, vocês acham que essa vai ser uma manifestação grande, tão grande quanto, de repente, aquela que foi por conta da educação? Porque reúne interesses de grande parcela da população. É o que nós esperamos, não é? Sim, Quer sim. dizer, seria um primeiro passo, não é? Na direção de uma conscientização maior, não é? Claro. Tem sido a gente eu trabalhei durante 3 semanas, passamos filmes, fizemos discussões e tal. A percepção foi um pouco assim, parece como se todo mundo entendesse um pouco do clima, né? Quer dizer... economia e futebol. Não é alguma coisa que vamos dizer, sei lá, por exemplo, a gente comparou com inteligência artificial. Inteligência artificial as pessoas não entendem muito bem, então estão abertas a discutir e tal. A questão do clima parece que todo mundo entende mais ou menos o que se trata. Porque todo mundo sente que um dia está muito quente, no outro dia está muito frio. Tem a ver uma coisa com a outra, exatamente. Mas, vamos dizer assim, por exemplo, a questão dos agrotóxicos é muito invisível, né? A gente come, faz mal para a saúde e tal, mas tem uma certa invisibilidade, não é imediato. Sim. Então, isso afeta a questão. Mas esperemos que muita gente, é isso. Pessoal, quero agradecer demais a presença de vocês. Eu que agradeço. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Vamos aguardar amanhã, então. Isso, Obrigada. todo mundo lá. Isso. Eu vou para uma última notícia. É uma notícia que está todo mundo comentando hoje, que é sobre o grupo de
de assessores parlamentares do PT que levou 120 milhões de reais num bolão na Mega Sena. 49 pessoas participaram, cada uma vai levar 2 milhões e 400 mil reais. A notícia do prêmio chegou rápido ao plenário da Câmara ontem à noite, durante uma discussão da reforma eleitoral. Vamos direto conversar com o deputado Paulo Pimenta, que é líder do PT na Câmara. Ele fez, inclusive, um vídeo na madrugada para explicar que entre esses novos milionários não tem nenhum deputado petista. Vamos com ele? Deputado, tudo bom? Boa tarde. É uma alegria muito grande poder conversar com vocês. E ainda mais com notícia boa, né? Me fala qual foi o clima hoje aí na liderança do PT. Olha, pessoal, na realidade começou ontem, né? Porque o resultado da Mega Sena saiu durante a sessão. E de uma hora para outra começou aquela notícia de que o pessoal tinha ganhado, ninguém sabia quantos eram, e daí um pouco começou a chegar os funcionários na liderança, e aí explodiu, né? Numa comemoração, as pessoas bastante emocionadas. Teve gente que até passou mal por conta da notícia, foi isso? Passou mal e tão feliz que ficou. Claro. Mas é muito legal, viu, pessoal? Assim, são servidores, servidoras, assessores e assessoras da nossa liderança. Muitos deles são pessoas bastante humildes. Algumas cotas eram cotas de mais de uma pessoa. Cada pessoa participou, né, com o valor de R$10. Eles costumavam jogar todas as semanas. Brincavam que era o bolão Lula Livre, né? Então foi o bolão Lula Livre que ganhou sozinho na Mega Sena. Já é uma coisa inusitada a gente conhecer alguém que ganhou sozinho na Mega Sena. Agora, saber que são todos companheiros e companheiras do PT que trabalham aqui na liderança é uma coisa extraordinária, né? O pessoal está muito feliz. Sim. A gente está realmente muito sensibilizado, muito emocionado com as histórias de vida de cada um deles que chega aqui para conversar conosco. Eu vou chamar um tweet, a deputada Benedita da Silva publicou um tweet, a gente consegue rodar ele? Falando, tá, porque ela comenta que esses servidores, a gente não tem certeza se eles vão continuar, enfim, trabalhando ou não. E daí ela postou, quer ver? A gente já está recuperando. Você tem notícias? Eles vão continuar trabalhando ou vão deixar realmente as funções? Olha só, todas as pessoas que me procuraram hoje, em primeiro lugar, elas estão, como se diz assim, estão caindo a ficha, né? Muitas pessoas foram até a Caixa Econômica Federal, alguns vieram trabalhar acompanhados de algum familiar, para entender exatamente como é que funciona, porque esses bolões, cada pessoa recebe, né, o seu pedacinho do jogo. Então ele vai direto da Caixa e ele mesmo recebe a sua parte do prêmio, né? Muitas pessoas não tinham conta na Caixa Econômica Federal, então foram hoje às agências da Caixa aqui no Congresso. E no primeiro momento, o que eu ouço de todo mundo é que eles querem continuar trabalhando. Peraí, agora deixa pra gente colocar o tweet no ar. Quer ver só? Benedita da Silva falou assim, olha. Aí. Com as 49 vagas de trabalho que os milionários da Mega Sena deixaram na liderança do partido, o PT vai gerar mais emprego em 2019 do que o governo Bolsonaro. Olha só, o currículo chegou muito aqui hoje, viu? O pessoal tá ligado. Chegou muito. Mas assim, o pessoal tá muito... É uma coisa totalmente inusitada, né? A gente brinca às vezes que a gente custa até acreditar que aconteceu isso. Claro. Acho muito bom. Eu acho muito bom a gente, pelo menos, conseguir dar uma boa notícia e comentar uma boa notícia, né? Com certeza, né? Isso. Diga. Por um lado, a gente tem um ambiente muito legal, assim, de comemoração das redes, né? Então, nosso povo é um povo muito criativo, então desde o meme que alguém disse, nós vamos ganhar o dia que o Temer reconhecer que foi golpe. O Temer reconheceu que foi golpe, né? O pessoal ganhou. Outros disseram que o Ciro Gomes está bravo porque o Ciro disse que se os petistas não tivessem jogado, seria eu que ia ganhar na Mega Sena. Não ganhei por culpa dos petistas, né? Que o Bolsonaro mandou demitir o presidente da Caixa e disse que, a partir da próxima edição, ele quer revisar os números antes e saber quem ganhou, para ver se vai autorizar o resultado ou não. Mas, por outro lado, é lamentável
a manifestação do ministro da Educação, né? Ele postou alguns twitters, eu não sei se vocês viram. A gente tem aqui, vamos colocar no ar. Uma coisa de uma baixaria, de uma agressividade, né, gratuita. Nós vamos processar o ministro da Educação, né? Porque ele é a expressão do ressentimento, do ódio, da intolerância. Ele revela, eu não sei se é inveja, o que é, né? Mas é uma coisa quase inacreditável que o ministro da Educação se dirige às pessoas que ele não conhece, que não fizeram nada para ele, simplesmente pelo fato de serem do PT. Né? Essa coisa das pessoas... Vou pegar, pera um minutinho, deputado, vou pegar só esse primeiro aqui, que resume bem. Ele disse assim, Weintraub pelo Twitter, 2 eventos praticamente impossíveis na mesma notícia, ganhar sozinho na Mega Sena e petista ficar milionário sem roubar. Estou com medo de ver um Saci Pererê hoje. Weintraub, então, vai ser processado por conta desses tweets por vocês. Tem outros twitters, né? Porque, sim, olha só, o fascismo, o nazismo, eles tinham uma característica do indivíduo responder pelo todo, né? Então, por que tu está sofrendo a consequência? Porque eu sou judeu. Tá, mas eu não fiz nada. Não, mas tu é judeu. Né? Os negros pagaram muito por isso. Né? Ele vai apanhar, ele vai sofrer, ele vai ser... Mas ele não fez nada. Não, mas ele é negro. Então, essa é uma característica do fascismo. Essa é uma característica do nazismo. Eles trabalham a ideia de alguém ser de um partido político, alguém ser da esquerda, e eles desenvolvem um discurso de ódio, de preconceito, de violência na sociedade, não porque uma pessoa fez alguma coisa, mas pelo fato dela ser quem ela é, dela fazer parte de um grupo. Então é muito grave o ministro da Educação. Sim, é muito grave. Fazer o que fez. Mas não vai tirar a nossa alegria, com certeza, de comemoração, de celebração, de homenagem ao presidente Lula. Já mandei até um recado para ele. É isso, parabéns aos novos milionários. Dessa vitória aí. Parabéns aos novos milionários e muito obrigada por participar aqui do nosso programa com essa boa notícia, 4 deputada. Mais 9 é 13. Né? Deu sorte, 4, né? É 13. Foi o 13 que ganhou na Mega Sena sozinho no bolão Lula Livre. Obrigada, deputado. Um abraço para você. Até a próxima. Obrigado. Você que acompanha a TVT e quer ajudar na construção desse canal educativo e democrático, é só contribuir com o nosso financiamento coletivo, acessando catarse.me/TVT. Não esquece que a gente tem reprise do nosso programa hoje às 11 horas da noite, amanhã às 9 horas da manhã. Se você está acompanhando pelo Facebook ou YouTube, não esquece de dar like no nosso vídeo. Bom, para todos, fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau, tchau.